turmas, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com saúde e com muita vontade de realizar as nossas tarefas, não é mesmo? Hoje, mais uma aula de língua portuguesa. Vamos ao conteúdo? E o nosso conteúdo de hoje é esse, né? Tema e assunto. É o descritor de número 6 da matriz de referência do SAEB. Tema e assunto do texto são as mesmas coisas? Sim, tem o mesmo significado, o mesmo sentido. O tema e o assunto do texto querem dizer a mesma coisa. O tema é a mesma coisa do título? Não, ele não é a mesma coisa. O título, ele traz apenas uma pista sobre o que será tratado no texto. E o tema ou o assunto do texto, ele vai ser mencionado logo no início do texto e deverá se repetir ao longo do mesmo, né? E uma dos macetes que a gente dá é grifar as palavras e as ideias que mais se repetem. Essas ideias, essas palavras que mais se repetem, elas estão fazendo referência ao assunto e ao tema do texto, tá bom? E uma outra dica é resumir o que foi falado no texto em uma palavra ou uma frase, né? Após a leitura de todo o texto, aí você faz uma breve explanação e resume em uma frase ou uma palavra todo o assunto do texto. E aí ficará mais simples para você identificar qual é o tema, qual é o assunto do texto. Para isso, eu trouxe para a gente fazer a leitura hoje esse texto, né? Viajando por aí. Depois de fazer toda essa leitura desse texto, a gente vai praticar o que eu expliquei anteriormente, né? Verificar as palavras ou as ideias que mais se repetem e resumir tudo que a gente lê em uma frase ou uma palavra, tá bom? Vamos lá. Viajando por aí, né? O meu título, eu disse para vocês que o tema ou assunto ele é diferente do título. O título é apenas um suporte, uma pista sobre o que vai ser falado no meu texto. E aí eu tenho abaixo do título, eu tenho também uma outra ideia, né? Como se fosse um outro título, né? É como se fosse um resumo de tudo que vai ser falado durante o texto. Saiba como as mudanças no clima podem ajudar uma borboleta a expandir seu território. Vamos à leitura, né? Com o aumento da temperatura causado pelo aquecimento global, a borboleta da espécie Aricia agestis conseguiu expandir seu território. Você já deve ter ouvido falar que o aquecimento global prejudica muitas espécies. Porém, um estudo feito por pesquisadores da Inglaterra e dos Estados Unidos mostrou que as mudanças no clima podem ajudar a borboleta da espécie Aricia agestis a expandir o ambiente em que vive. Segundo os cientistas, o aumento da temperatura durante os verões dos últimos 20 anos fez com que essa borboleta ocupasse 79 quilômetros além de seu habitat natural. Apesar de ampliar os horizontes da borboleta, o aquecimento global ainda prejudica muitos bichos. Nosso estudo mostra que as mudanças no clima mudam também as interações entre as plantas e os animais. E a consequência disso pode ser muito mais complexa do que se imagina, completa a pesquisadora. Ou seja, o assunto que está sendo tratado nesse texto, né, é uma das coisas que mais está se repetindo aí. Eu acredito que vocês já saibam o assunto desse texto, mas vamos fazer a leitura detalhada, né? E aí eu trouxe aí em verde, né, o título e uma espécie de subtítulo, né, que traz uma das pistas sobre todo o assunto que está sendo tratado nesse texto, né, ó. Saiba como as mudanças no clima podem ajudar uma borboleta a expandir seu território. Então, eu já vou saber que o meu texto, ele vai estar falando sobre uma borboleta que está tentando expandir o seu território através das mudanças no clima. E aí, em vermelho, eu trouxe para vocês as ideias e as palavras que mais se repetem, né? Ó, a borboleta da espécie Aricia agestis conseguiu expandir seu território. Aí, novamente, tem a borboleta da espécie Aricia agestis a expandir o ambiente em que vive.
E mais na frente tem: essa borboleta ocupasse 79 quilômetros além de seu habitat natural. E por último tem: apesar de ampliar os horizontes da borboleta. Ou seja, tudo isso que está grifado de vermelho é uma ideia principal, é algo que está se remetendo ao texto várias vezes, né? Eu estou repetindo essas ideias várias vezes para tentar ajudar a identificar qual é o assunto do texto, né? E após você fazer toda a leitura desse texto, a gente pode resumir tudo isso em uma única frase, né? Qual a frase que a gente pode resumir tudo isso, né? Aí agora nós vamos ver na questão. Aí a questão pergunta: o assunto desse texto é a alimentação das borboletas. Tudo que nós vimos anteriormente estava relacionado à alimentação das borboletas? Não, né? O que eu grifei de vermelho não tinha nada a ver com a alimentação de borboletas. A expansão do território de uma espécie de borboletas, o que eu grifei lá, estava falando sobre a expansão, expandir o território de uma espécie de uma borboleta, estava falando sobre isso? O item C, o aumento da temperatura, tudo aquilo que está grifado era o aumento da temperatura? Não, né? Ou o item D, o estudo das características de uma espécie de inseto. Como vocês bem viram, o item correto é a expansão do território de uma espécie de borboleta. Eu espero que vocês façam da mesma forma, grifem as ideias principais e resumam tudo que vocês leram em uma única frase, tá bom?